Hablando, hablando, hablando con usted. Vou falar uma coisa pra você. Vou falar um negócio pra ti. A vida é esse momento. E esse momento se repete sucessivamente em instantes no futuro. E novamente a vida vai estar na sua frente nesse momento. E você sempre vai estar nesse momento. Isso é uma equação que a gente pode solucionar. A todo momento, o universo nos propõe essa equação. Isso se processa, então, em instantes. Bom, mas chega de enrolação. O que eu quero dizer com isso? Na prática, nós temos que desenvolver esse estado de estar nesses instantes. Porque aí a gente começa a despertar a consciência. E, claro, temos trabalho a fazer. Qual é o trabalho? O trabalho é o autoconhecimento. A princípio, quando a gente vai fazer um trabalho, nós precisamos conhecer as ferramentas, precisamos conhecer o pessoal que vai trabalhar com a gente, precisamos conhecer o patrão, precisamos conhecer o grupo, o propósito, por que estamos ali. Essas coisas fazem parte do autoconhecimento e são um estágio, digamos, anterior. Após um certo período, nós podemos então passar para um outro estágio, que é então efetivamente trabalhar. Ou seja, nós conhecemos algo, mas precisamos trabalhar sobre esse algo. O conhecer é de uma natureza passiva. É diferente da gente observar. Quando a gente observa, nós temos que utilizar de um certo esforço, de um trabalho. E nisso consiste, então, essa lembrança de si. Para se manter no estado de lembrança de si, é necessário um esforço. É necessário estar trabalhando. É bem diferente de quando nós estamos, então, conhecendo as coisas. Já é um estado, já é um estágio posterior. Por exemplo, eu sei que eu tenho um chimarrão aqui do meu lado e tem uma água aqui do meu lado. Mas não quer dizer que eu esteja observando essas coisas. Então, se eu parar para observar, eu vou parar de falar com vocês, vou parar de explicar o tema. Bom, então nesse pequeno movimento eu pude observar o som da água, o vapor da água, o momento em que se estava segurando a cuia. Então, se eu continuasse falando naquele momento, eu não estaria tão presente, eu não estaria observando essas coisas. E isso ocorre conosco mesmo, no nosso interno. Por exemplo, aqui eu estou olhando para você. Aqui eu estou olhando para a minha imagem. Aqui eu estou olhando para a cuia. Então, observem que temos em nós a capacidade de jogar o foco para as direções. Quando a gente joga o nosso foco demais para fora, ou seja,
Nós estamos olhando a nossa imagem, estamos olhando a pessoa, estamos olhando a cuia. Tudo isso é externo a mim mesmo. Aí, do seu lado, você pode ter a mesma experiência. Observe o contexto ao seu lado, do outro lado da câmera. Observe-se nesse momento. Detenha-se um instante no que está fazendo. Bom, após esse exercício você vai perceber que as coisas externas elas começam a ficar mais familiares, porque você começa a observá-las. Assim, nesse mesmo sentido, nós temos que fazer com o nosso interior. O que se passa dentro de nós? O que estamos sentindo quando algo nos chega aos sentidos? Boa, né? Os sentidos e o que estamos sentindo. Mas é assim. A gente percebe através dos sentidos, mas sente através das nossas emoções. Nós pensamos através dos pensamentos. Nós nos movimentamos através do corpo. Também sentimos os instintos. Os instintos se manifestam através do corpo. E a nossa energia também através do corpo. Através da nossa parte psicológica, tudo nesse momento. E isso vai um pouco além do conhecer, isso já é observar essas coisas. Então, observando, nós vamos aprofundando o autoconhecimento. Aprofundando o estudo. Aprofundando a atenção dirigida para dentro e para as coisas, os objetos à nossa volta. Porque estamos interagindo com o mundo de objetos, um mundo físico, onde temos tarefas a fazer, temos tempo implacavelmente sendo contado enquanto estamos vivendo. O que importa é, estamos dormindo ou estamos despertos? É necessário manter o esforço de estar desperto. Porque dormindo nós somos arrastados, cometemos erros, ocorrem acidentes, e despertos nós temos uma chance de escolher. Despertos nós temos a oportunidade de poder mudar o jogo, de não ser vítima das circunstâncias. Poder gerar circunstâncias, poder resolver melhor os problemas. Alguém disse uma certa vez, se nós estivermos concentrados em nós mesmos, não é um egoísmo? Não! Não confunda as coisas. Nós podemos ser egoístas estando adormecidos? Geralmente é isso que acontece. Quando uma pessoa está desperta, ela está começando a perceber. Percebendo melhor, você pode melhor ajudar. Mas isso é uma questão do particular de cada um. Tem pessoas que precisam de um certo tempo para si, para saberem da melhor forma como ajudar os demais. Isso não é egoísmo, isso é uma preparação. Quando nós ficamos demasiado tempo apenas cuidando da gente, isso pode se converter num egoísmo. Mas é o princípio. Temos que primeiro cuidar desse que somos. Do contrário, nós não podemos cuidar melhor dos demais.
Poderemos cometer erros, poderemos estar sujeitos a acidentes. Então não se confunda as coisas. Nós estamos tratando de como mudar, de como deixar de sofrer, de como continuar a viver de uma forma melhor e não de uma forma que vá gradativamente nos levando a um precipício. Nós precisamos nos dar conta que lá na frente é um precipício, é inevitável, mas existe um caminho, existe um tempo, e o que importa é como vamos usar essa oportunidade que temos, uma vez que a gente consiga ver que há um tempo, que há um caminho a ser percorrido. Nós podemos nos precipitar no precipício, ou seja, chegar antes ou chegar depois, ou, quem sabe, desviar o caminho e ir para outro lugar. Isso é interessante, mas isso só é possível quando se desperta a consciência, quando deixa de ser aquilo que se era. Aquilo que se era já quando a gente começa a mudar certas coisas na gente, a gente já começa a ver, meu Deus, se eu fosse por aquele caminho, eu estaria hoje perdido. Eu provavelmente já teria feito mais bobagens do que eu já fiz antes. Então assim é. Então quando a gente começa a olhar o momento presente, a grande oportunidade que temos de mudar o nosso futuro. E também de escolher o que vamos dar força do que vem do passado. Porque o nosso passado nos empurra de certa forma, porque há uma história aí que temos que faz com que a gente tome certas atitudes, certos impulsos, nos leve em certas direções. Mas nem todas são obrigatórias. Algumas podem nos levar a outras histórias que podem nos complicar mais. Quando a gente então entende que nós podemos tomar o controle dessa situação, desse momento, então as coisas mudam radicalmente. A responsabilidade está nas nossas mãos. Se a gente não faz nada, a responsabilidade ainda está nas nossas mãos, porque nós poderíamos ter feito e não fizemos. Bom, então o momento é esse. O que faremos então? Bom, aqueles que se interessam por esses estudos já compreendem que precisam conhecer a si mesmo e precisam eliminar seus defeitos, porque são eles que fazem com que se gerem todos os sofrimentos aos quais nós vivemos hoje em dia. Os defeitos nos impedem de nos relacionarmos bem com os demais, nos impedem da gente ser feliz, nos enganam, enganam os demais também. E por aí vai. Passaríamos horas enumerando todos os problemas possíveis dos defeitos. Então, para a gente começar a vê-los de fato, nós temos que observá-los. Observá-los no momento presente, nesse momento em que a gente pode fazer algo. Nessa tomada de consciência do momento presente. Olhar o interior. Aquilo que eu estava falando lá no início. Então, com isso, nós vamos então trabalhando sobre esses aspectos que temos dentro da gente.
Nesse momento pode ter surgido vários e vários pensamentos na nossa mente. E isso é o natural, porque a gente sabe que tem isso, mas a gente precisa observar. É como se a gente pegasse, por exemplo, um desenho e visse ele de forma rápida. Por exemplo, eu vou ver um desenho aqui. De conta que tem um desenho, aqui, uma imagem. Então olha aquilo de forma rápida. Eu sei que tem um desenho ali. E aí vamos tentar descrever o que a gente viu. Ou alguém que conhece melhor o desenho começa a nos perguntar: tá, quantas pessoas tem no desenho? Que cor tem aquele que está mais para a direita? Quantas montanhas você viu no desenho? Quantas nuvens? E aí a gente começa a se perder nessa questão porque a gente não botou a nossa atenção nesses detalhes. A gente botou atenção de uma forma ampla, a gente viu aquilo ali e a gente lembra de uma forma ampla daquilo. Mas se a gente for detalhar ou narrar todas as coisas que estão ali, talvez a gente falhe em algum ponto. Talvez a gente se engane. Então aí a gente começa a ver a diferença entre observar e conhecer. A observação ela é elástica, ela pode vir conforme a gente vai utilizando ela. Novas informações podem vir para nós da mesma coisa. Então assim é que a gente pode então, conhecendo melhor o nosso ego. Inúmeros detalhes. Outra forma de conhecer é quando ele surge, ele brota naturalmente, espontaneamente. E isso acontece com o convívio com os nossos semelhantes, porque os nossos semelhantes são um espelho. Se nós estamos atentos, nós nos enxergamos nos outros. Se nós estamos dormindo, nós apenas enxergamos os outros como sendo a causa dos nossos sofrimentos. Ou seja, a gente vê o problema, mas a gente atribui que a causa do problema não está em nós, e sim no outro. Então, aí a gente faz aquele movimento equivocado de apontar o problema, esquecendo que aquilo ali é apenas uma demonstração, apenas um reflexo da nossa própria imagem. Isso se dá porque a gente está adormecido, a gente não se dá conta de que quando a gente olha algo, nós não estamos vendo aquela coisa realmente como é. Um bom exemplo disso é quando nós acordamos de manhã. Eu vou pegar um exemplo de um que eu vi por aí, que eu achei muito bom. Não tirei isso da minha cabeça. Quando a gente vai para o espelho e se olha, o que a gente vê? A gente vê a nós mesmos ou a gente vê o reflexo da nossa imagem? A gente vê o nosso rosto ou a gente vê o reflexo do nosso rosto no espelho? É difícil não ver a nós mesmos e achar que nós não achar que nós não estamos vendo o nosso próprio rosto. Mas de fato nós não estamos olhando o nosso rosto, nós estamos olhando um reflexo, um efeito físico de luz, e além disso estamos vendo uma imagem ao contrário, né? Nós não estamos vendo o nosso rosto efetivamente, não estamos olhando para o rosto como como uma outra pessoa estivesse olhando. Assim como eu não estou olhando para o meu rosto aqui, ou quando eu olho para uma filmagem,
Nesse momento, eu estou aí sentado olhando a filmagem. E posso me identificar tanto com a filmagem que eu posso crer que estou vendo eu mesmo falando nesse vídeo. Então é um exemplo. É um exemplo de como nós sutilmente caímos nesse equívoco. E daí geramos então uma série de construções, digamos assim, né, que vão gerar causas, que vão gerar problemas. Isso no budismo é conhecido como a ignorância, que é a origem de toda uma sequência de acontecimentos, de causas, de consequências. E daí a gente gera karma, daí a gente gera então todo o nosso sofrimento. A partir dessa ignorância de não ver a realidade como realidade, mas ver a realidade como algo que ela não é. Por isso que nós precisamos olhar para dentro da gente, não apenas olhar o mundo externo. O mundo externo existe, mas ele não é como a gente acha que é. Ele é da forma real. Ou seja, o fenômeno da observação não é desassociado do observador. O observador é aquele que interage com os fenômenos. Bom, então é necessário a gente aprender a se auto-observar, a estar ali de instante a instante, de momento a momento, e vendo nós mesmos. Vendo o quê? As nossas reações. Vendo o que surge na nossa mente. Conhecendo quem são esses personagens que pensam, que sentem, que falam, que acionam. E aí vamos além, vamos descobrindo o que eles querem, como eles alegam, como eles se justificam, como eles fazem para se alimentar, como eles fazem para se manter vivos e não morrerem. Então tudo isso é trabalho de observação, é trabalho, né? Exige esforço. Não é apenas porque uma pessoa nos disse. Isso não é observação, isso é, digamos assim, é saber. Isso é de natureza passiva. É muito fácil alguém falar para nós, é muito fácil a gente ler, mas se a gente não faz, se a gente não faz o esforço, se a gente não constata, aí é apenas saber. Não é esse o propósito. Além de saber, nós precisamos conhecer, precisamos observar. Observar para conhecer, para saber mais a respeito daquilo que nos interessa. E quanto mais observamos, mais esforço, mais informações. E mais, então, vamos aprofundando o autoconhecimento. Mais vamos, então, exercitando a nossa compreensão. A compreensão ela é elástica, ela surge de uma forma pequena e a gente pode ir ampliando ela. À medida que nós vamos ampliando a compreensão, as coisas vão surtindo menos efeito para nós. Porque a compreensão não é apenas intelectual, a compreensão ela é sentimento também. Ela é arrependimento, ela é aquele impulso da gente querer ser diferente. É a vontade de mudar. Então, aliada ao trabalho do esforço, ao trabalho da observação. O mestre Samael Aun fala que para eliminar um defeito nós precisamos de 3 estágios.
observação, compreensão e eliminação. Numa guerra, primeiro, se observa o inimigo. Segundo, se julga o inimigo. Compreende, entende o que ele faz, como ele faz, quais são os seus objetivos, quais são os prejuízos que ele nos causa. E por fim, o terceiro passo é a eliminação. Então esse é o processo da eliminação. Na abordagem do mestre Rabolu, ele fala que nós podemos ir eliminando conforme nós vamos vendo eles atuando. Nós podemos ir eliminando as pequenas manifestações, os detalhes. Isso nos permite, então, que nós vamos enfraquecendo os defeitos grandes, vendo as pequenas manifestações, vendo as coisas que o alimentam e nos deixam adormecidos. É pelos detalhes, então, que os defeitos se alimentam. Nós precisamos, então, para facilitar esse trabalho todo de compreensão, ir tirando o alimento do defeito, enfraquecendo ele, fazendo com que ele pare de crescer. Consequentemente, ele vai diminuindo, ficando mais débil, ele vai tendo menos poder sobre nós. Então esse é o trabalho da morte dos detalhes. Nesse trabalho da morte dos detalhes e o trabalho da decapitação de um defeito que a gente já compreende, que a gente já entende de uma forma mais profunda, nós suplicamos a um poder superior à nossa mente. Não é a nossa mente que faz esse trabalho de eliminação. Não é... Porque a mente não tem esse poder. Ela pode esconder as coisas da gente. Ela pode mover isso para camadas mais profundas ou pode trazer para camadas mais visíveis. Mas quem de fato elimina é aquilo que habita dentro de cada um de nós, que é superior à mente. É um poder que não é nosso, é um poder de Deus. E Deus manifestado na sua forma feminina. Então é a nossa Mãe Divina. Devi Kundalini Shakti, conhecida no Oriente como Devi Kundalini. Então a Mãe Divina tem o poder de eliminar os defeitos. Nós precisamos então pedir a ela para que elimine. Assim como nós pedimos para a nossa mãe quando nós necessitamos de algo. A Mãe Divina, ela nos ama, nos conhece, ela, em seus aspectos, foi a que criou o nosso corpo físico, impulsionou, usou esperma para a fecundação. Eu vou encerrar o vídeo porque a bateria está acabando. Então acredito que ficou algo aí bastante interessante para a gente começar a refletir e já pôr em prática, porque o momento presente é o início de todo um trabalho que a nossa essência, a nossa fração de alma, pode fazer nesse momento. Um abraço a todos e obrigado pela atenção.